Oi pessoal, boa noite. Finalmente eu consegui voltar aqui no Instagram agora para gravar o vídeo que eu estava planejando, para conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do aborto, do luto gestacional e neonatal. Primeiramente eu quero agradecer as pessoas que participaram ontem das enquetes e perguntas que eu fiz aqui no Instagram. E também eu quero agradecer muito mesmo as pessoas que me mandaram mensagens no inbox compartilhando suas histórias. Falar sobre aborto, sobre perda gestacional ou neonatal nunca é fácil e a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade enorme de lidar com isso, de falar, de acolher as famílias. E por conta disso, às vezes as pessoas acham que não falar sobre o assunto é melhor, é mais fácil para as mulheres, para os casais, para as famílias, o que não é verdade. Ou então simplesmente fazer comentários que as pessoas acham que estão ajudando, mas não estão dando espaço para essa dor, para esse luto acontecer. É relatado por muitas mulheres que passam por situações assim de perda e que estão vivenciando ou vivenciaram esse luto, que familiares, amigos tentaram fazer comentários, tentaram acolher, mas comentários do tipo, pelo menos foi no começo, não deu tempo de você ver o rostinho, de você se apegar, pior seria se tivesse nascido, você tivesse visto, pior seria se você tivesse se apegado. Ou comentários do tipo, você é nova, vai engravidar de novo, vocês vão ter outra oportunidade, como se um filho substituísse o outro, o que não é verdade. Ou minimizando a dor dessa mulher. Aborto, perda gestacional, tanta gente tem, sua tia, sua vizinha já passou por isso também, é normal, acontece com tantas mulheres. Eu entendo que às vezes pode até existir realmente uma boa intenção, uma tentativa de ajuda num momento tão difícil quanto esse, mas é aquela história, se você não sabe o que falar, às vezes é melhor você não falar nada. Ao invés de falar que ela é nova, que ela vai ter outra oportunidade de ter outro filho, que eu já comentei, um filho não substitui o outro, se mostre à disposição, tenha empatia. Olha, eu tô aqui para o que você precisar. E escute mais do que fale. Essa mãe, esse casal, eles precisam falar sobre esse filho que foi perdido. Eles precisam falar sobre essa dor, sobre esse luto. Esse luto precisa ser vivido para ser elaborado. Esse bebê já tinha um nome, é importante que as pessoas falem o nome desse bebê, que conversem sobre ele, que conversem sobre as expectativas, sobre o sofrimento que essa mãe, que esse casal está vivendo. Então imagina o quanto de expectativa, quanto que esse bebê foi idealizado por essa mãe, por esse casal, e que agora eles não têm mais esse bebê, né? O ventre está vazio, o colo está vazio. Como é difícil. Tem uma frase muito forte, por sinal, que diz assim, que a morte de um feto é a morte de um sonho. Então, não importa se foi no comecinho da gestação ou se já foi no final da gestação, nasceu e foi a óbito depois. A gente não tem como mensurar a dor do outro. A gente não tem como dizer que a mãe que perdeu o bebezinho no primeiro trimestre está sofrendo mais ou menos do que aquela que perdeu no final da gestação, do que aquela que perdeu depois que ele nasceu. A gente não tem como medir isso. E não é uma competição de quem sofre mais ou menos. É um momento para ter empatia, para ter escuta. Como eu disse, você não sabe o que falar, escute mais do que fale. Eu compartilhei algumas notícias das últimas semanas sobre situações em que ocorreram perdas para algumas pessoas famosas que saíram na mídia. E os comentários que a gente vê, pelos comentários que muitas pessoas fizeram em matérias assim, só mostra o quanto o assunto do luto, da perda gestacional e neonatal ainda é um tabu e como falta empatia nas pessoas. De fato, muitas mulheres passam sim por isso, por uma situação de aborto, por uma perda gestacional ou neonatal, mas a maioria delas vai se sentir sozinha, vai ter aquela sensação, aquele pensamento que só com ela. Justamente por não se falar tanto sobre isso, por ser esse tabu, ela vai ter uma dificuldade de encontrar outras pessoas para conversar, para querer ouvir o que ela tem a falar sobre esse bebê que ela perdeu. Então, quando artistas, celebridades, pessoas famosas aparecem na mídia falando sobre isso, expondo essa dor, é utilidade pública, é extremamente necessário. Não é querer se aparecer, como algumas pessoas falam, é necessário. É importante que a gente fale sobre isso, que a gente ouça essas famílias,
que ajude essas famílias a enfrentar o luto, que ajude elas a elaborarem esse processo, muitas vezes com rituais, com gestos. Eu fico muito feliz em ver que cada vez mais grupos de apoio, rodas de conversa, têm aumentado bastante aqui no nosso país, dando espaço, né, principalmente agora com a internet, dando espaço para que outras mães encontrem outras mulheres. Esses grupos, essas rodas são extremamente terapêuticas, são maravilhosas. E além disso, eu recomendo também para aquele casal que vivenciou uma situação traumática assim, também procurar psicoterapia. Para finalizar, eu acho que a mensagem que eu queria deixar essa noite aqui é essa. Vamos ter mais empatia, vamos ter um acolhimento, uma escuta, né, mais delicada, mais sensível com esses casais, com essas pessoas que estão vivenciando essa dor.